Olá amigos, eu sou Alexandre Maia. Vou fazer uma pequena apresentação para vocês dos nossos treinamentos que em breve estarão disponíveis a vocês aqui no portal em videoaulas, tá? Nós temos 5 treinamentos. O preparado para a prova, o preparo emocional na reta final, o treinamento de técnicas de estudo de longo prazo, o treinamento de prática de preparo emocional e o treinamento desenvolvendo a inteligência emocional. Antes de falar um pouquinho de cada um deles, eu vou colocar para vocês um pequeno trecho de uma palestra minha que deixa muito claro, né, a importância e o papel do preparo para se passar em provas e concursos. Vamos à palestra e daqui a pouco eu volto com vocês. Eu gosto sempre de dizer isso, né? O preparo emocional é você investir em algo que vai te colocar à frente e acima dos outros candidatos, né? Porque muitas vezes o maior inimigo do bom candidato, eu sempre falo isso, do bom candidato, porque o candidato que está estudando meio assim, ele não está muito preocupado, ele não está nervoso, ele vai tranquilo para a prova, ele não precisa nem preparo emocional, porque ele está tranquilo, que se der errado para ele, é ele passar, porque ele não se preparou para isso. O bom candidato não, ele tem muito investimento. Então esse sim, o emocional é o grande inimigo, porque ele, na hora H, ele fica nervoso, fica inseguro, né? Ele investiu muito naquilo ali, e aí o emocional pode falhar, pode desequilibrar e pode realmente atrapalhar ele, né? Muitas vezes o nervosismo, o medo, a ansiedade, a insegurança e a dispersão, né? O despreparo do candidato são adversários mais poderosos do que os próprios concorrentes, e é verdade. Porque, na verdade, você disputa é com você. Não existe essa disputa com outra. A tua vaga está lá. Você tem que estar preparado. Assim também que a gente diz que, assim como a organização, a disciplina, as técnicas de estudos, a memorização, a concentração, a potencialização do raciocínio, que existe hoje técnicas que você potencializa mais o seu raciocínio, tá? Você estuda melhor com menos tempo, né? Memoriza melhor. E técnicas de fazer prova. Existe técnica para fazer prova. Tá? Tudo isso é muito importante que o candidato saiba. Quem realmente está empenhado, quem quer ser aprovado e está estudando para isso, você precisa desse upgrade, porque hoje a diferença é isso. Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos, né? Você está se preparando para passar no concurso ou você está só estudando? Só estudar não basta. E principalmente o candidato iniciante, ele acha que vai cair no estudo. Ele para tudo e começa a estudar de uma forma obsessiva, né? Então, lembra disso. Para o concurso, não se estuda, se prepara. Você precisa se preparar para você poder estudar. E muitas vezes, muitas pessoas consideram que a preparação é uma perda de tempo. Sem técnica e sem informação, principalmente os que estão iniciando, tá? Desperdiçam muito tempo e entusiasmo. Isso é importante, gente. Você que é concurseiro iniciante, sabe, se prepara antes, pega a dica do especialista, esses cursos que eu vou trazer aqui para vocês, vai trazer isso, não reinventa a pólvora, né? O que eu vou trazer para vocês é coisas que pessoas que já fizeram 3, 4, 5, 10 concursos estão fazendo. Eu treino candidato no concurso por mais de 10 anos, então eu sei as dificuldades. Pega isso e vai além disso, porque você no começo está cheio de gás, está entusiasmado, está a fim de fazer. Aí você às vezes gasta tempo porque faltou uma técnica, faltou uma informação. É bobagem. Não deixe que a reprovação te treine, não deixe que a reprovação te traga preparo emocional. Ganhe o preparo emocional com essas dicas que vocês vão ver, são super simples. Espero que vocês tenha sido clara a palestra, né? Então vou falar rapidamente de cada cursinho aqui, porque depois quando eles estiverem no ar e para vocês, estiverem disponíveis, eu vou fazer um videozinho para cada um, que aí eu vou explicar melhor o que é cada técnica, cada um funciona. Aqui é um breve resumo mesmo, tá? Gente, é a inteligência emocional que aumenta muito o rendimento intelectual do candidato. Pesquisa hoje demonstra que o equilíbrio das emoções pode aumentar até em 60% as suas capacidades cognitivas, ou seja, sua memória, seu raciocínio e sua capacidade de adquirir novos conhecimentos, tá? Também é o equilíbrio emocional que ajuda você a ter um mínimo de disciplina, um mínimo de organização e ajuda você a se manter cumprindo as suas metas de estudo, porque a jornada do concurso, querendo ou não, ela é de médio e longo prazo. Então isso exige que você se mantenha equilibrado e disciplinado para cumprir a sua jornada e poder dar conta da matéria toda, tá? E a inteligência emocional que vai te manter motivado. É ela que mantém o candidato durante 6 meses, 8 meses, 1 ano, exatamente com bom nível de concentração, mantém você perseverante e dedicado. Para isso você tem que ter um equilíbrio emocional, senão o emocional desiste, ele faz você desistir, porque o emocional não gosta muito de compromisso, tá? As técnicas básicas desse curso são o autoconhecimento, o pensamento criativo, a psicoeducação para você realmente entender como a tua emoção funciona, técnicas de coach, técnicas de psicologia positiva, tá? O próximo treinamento que eu vou falar para vocês é o preparo emocional na reta final. Esse treinamento é importante exatamente para você fazer 20, 30 dias antes da prova. Por quê?
porque é necessário o aluno saber começar nessa época, 20, 30 dias antes da prova, a descansar o cérebro sem abrir mão de estudar. Porque você não pode cansar o teu cérebro até o dia da prova, porque senão você vai chegar na prova com a tua principal ferramenta cansada. E isso não é possível. Então você precisa aprender técnicas que você não vai abrir mão do teu estudo, muito pelo contrário, vão firmar mais, porém você não vai cansar o teu cérebro. Isso é super importante, tá? Né? Porque vocês não têm ideia, é brutal a queda de rendimento, tanto do cognitivo, do racional, como na falha de memória, quando a gente está desequilibrado emocionalmente. E esse período que antecede a prova, a ansiedade, o nervosismo com a expectativa da prova vai aumentando e isso vai atrapalhando muito o seu rendimento e compromete muito, principalmente no dia da prova, né? É por isso, né, que muitos alunos que estão bem preparados, que estudaram bastante, depois que faz a prova, não entendem por que foram reprovados, como é que cometeu tantos erros, é aquela famosa prova do dia seguinte, né, que a pessoa olha e fala, caramba, como é que eu errei isso? Emocional, não leu direito a resposta, não entendeu o enunciado, pulou alguma coisa, não pegou uma vírgula, isso tudo é o desequilíbrio emocional que proporciona, tá? E também outra coisa que é muito comum quando a pessoa não está com o emocional equilibrado, é a pessoa perceber nitidamente que na prova o seu rendimento é menor do que ela quando faz um simulado, quando ela faz provas anteriores. Isso também é demonstração da falta de preparo emocional, tá? Esse curso vai exatamente trazer isso. Lembra que esse treinamento vai proporcionar as condições emocionais ideais, né, do teu estado interno nas vésperas da prova, que é super importante. Eu sempre falo isso. Gente, nessa reta final, o emocional é mais importante do que o racional, porque você vem estudando há um ano, o que você estudou está aí. O emocional é que vai te ajudar você a resgatar o que está lá na tua memória ou não. Equilibrado, você resgata bem tudo que você aprendeu. Desequilibrado, você simplesmente não consegue lembrar. Isso é super importante, tá? As técnicas básicas, tem outras, mas as bases desse curso são técnicas de relaxamento e respiração para você fazer nesses períodos, tá? Técnicas de autorregulação para esse período e para a prova, que você também vai aprender a se regular na prova para não ter fadiga mental. Técnicas de estudo, né? Que é esse estudo que eu falei, que você aprende a descansar o seu cérebro sem abrir mão de estudar, e técnicas também de relaxamento mental para você evitar os pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, pensamentos de medo. Essa é a base do treinamento preparo emocional na reta final. Bom, o próximo agora é preparado para a prova. É um pouquinho diferente da reta final, porque esse eu falo muito da véspera da prova. Esse é um cursinho legal para você fazer um treinamento, fazer 2 dias antes da prova, 3 dias antes da prova, ou você fazer agora, anotar e usar as técnicas, tá? Porque é aquela história, a gente precisa evitar, a prova, gente, já é estressante. Então o que você puder evitar de coisas para você pensar, que desconcentrem você da prova, é bom. Então evitar surpresa, que a surpresa também no momento desse que já está na linha d'água, que você está já na ponto de estourar, vem uma surpresa, vem uma coisa agradável, vem uma coisa que não funciona, uma coisa que você esqueceu de fazer. Pronto, isso é o bastante para te desequilibrar e com certeza isso vai prejudicar o teu desempenho. Tá? Então preparo emocional é para isso, eu sempre brinco, todo atleta, e vocês são atletas do estudo, precisa de uma boa concentração para ir bem na prova do dia seguinte. O concurseiro precisa aprender isso, para que você vá bem e possa colocar na prova tudo aquilo que você se esforçou para aprender e conseguir adquirir de conhecimento e não ser prejudicado por bobagens que podem ser evitadas. Então o treinamento preparo emocional é exatamente para evitar esse tipo de situação. Bom, o próximo que eu vou falar é um pouquinho da prática de preparo emocional. Gente, o treinamento é simples, as técnicas são super rápidas, tá? Para que elas possam ser de forma que elas podem ser incorporadas no seu dia a dia. Não vai ser mais uma coisa que você precisa fazer, tá? Então, o nosso racional, é importante você entender a importância da prática, tá? O nosso lado racional, ele aprende pelo entendimento e ele usa muitas palavras para isso. Já o nosso emocional, ele aprende pela experiência e ele usa mais imagens mentais para isso. Por isso que a prática é fundamental para que você venha a ter equilíbrio emocional, ok? Bom, os benefícios desse curso, quando você acaba quando você acaba o treinamento e começa a praticar, os grandes benefícios são que você vai sentir de imediato uma maior tranquilidade, um equilíbrio, uma baixa muito grande no teu nível de estresse, de ansiedade. Quando vier a ansiedade, você vai ter técnica que você rapidamente vai conseguir baixar ela. Isso facilita muito a tua condição de equilíbrio, de concentração, de disciplina nos estudos. Melhora muito o teu humor, né? Outra coisa que é muito bacana, exatamente pela baixa da ansiedade, você melhora a sua qualidade
qualidade de sono, que a gente sabe o quanto o sono é importante para a memorização, aumenta muito a tua disposição, porque o estresse e a ansiedade, eles acabam com a nossa energia, então você estando tranquilo, você tem mais disposição, você tem mais energia, e logicamente, em bons estados emocionais, onde a gente tem as nossas melhores respostas, então a gente é mais motivado, a autoestima fica melhor, então essas práticas não é só para a tua vida de concurseiro, são práticas que você vai usar para o resto da tua vida, que vai realmente melhorar a tua vida como um todo daqui para frente, tá? As técnicas básicas desse treinamento são o Yoga Vital, que é um yoga que faz um exercício que pode substituir a tua atividade física em alguns dias. O Super Bem Yoga, que é uma yoga para ativar, né, a energia, levar a energia e ativar o cérebro. A Neuróbica, que é uma ginástica cerebral que te ajuda a você ficar mais consciente e trazer elasticidade para os teus neurônios, para a tua condição de raciocínio, tua condição de memória. E técnica de respirações conscientes controladas específicas para trazer equilíbrio, né, e tranquilidade emocional que a gente tanto precisa nessa jornada e na vida atual, né? Então, o próximo treinamento que a gente vai falar é o treinamento técnico de estudo longo prazo, que eu vou colocar um trecho de uma palestra minha que já vai trazer um grande entendimento a vocês desse treinamento, depois eu dou o fechamento. Tem as técnicas, porque o preparo que a gente faz é isso, não é só responder dúvidas e responder as questões. Tem técnicas que dinamizam o teu estudo também, tá? Muito bem. Hoje existem essas técnicas que você aprende mais rápido e memoriza mais rápido. O concurseiro precisa disso. O edital está cada vez maior, a concorrência é maior. Não dá para você aprender tudo. Se você não tiver técnica, você não consegue dar conta do recado, dar conta do mínimo que você precisa saber para estar dentre os aprovados. Mas o que é um plano de estudos? Ninguém sabe o que é. Fala-se. É planejamento, é organização, é definir prioridade. Um bom plano de estudo é que torna o estudo eficaz. O que compõe um plano de estudo? Vou dar só uns tópicos, os mais importantes. São 10 tópicos, vou dar 4 aqui. Tá? Alguns tópicos. Primeiro, administrar o tempo, saber equilibrar o tempo de lazer, trabalho, estudo, fazer um cronograma. Como é que faz esse cronograma? Você precisa saber fazer um bom cronograma fidedigno para que você possa criar uma coisa real dentro de uma lógica sua que você possa. Não adianta você criar um plano maravilhoso e você não conseguir. Então esse plano tem que estar adaptado com as suas características. Você vai aprender isso. Né? Definir as matérias que vai estudar, o material necessário que você precisa, tudo isso tem que estar no plano. Né, saber organizar bem o teu local de estudo, não pode ser essa bagunça, né, que dê sono, que fique tudo perdido. Tudo isso você está perdendo seu tempo, tá? Outra coisa, estabelecer metas, prazos, objetivos, né, também é super importante. Tem técnica para estabelecer meta, tem técnica para estabelecer objetivo. Tudo isso vão te ajudando a você andar cada vez mais rápido, tá? O preparo emocional tem uma vantagem. Eu nunca tive muita paciência, então eu sempre criei técnicas simples, técnicas rápidas, que você pode usar no teu dia a dia. Então tudo que eu vou te ensinar aqui é muito processo de consciência, tá? E coisa que você vai encaixar no teu dia a dia, não vai te dar trabalho nenhum. Porque se eu fosse mais um te dar trabalho, você nem assistia a minha aula. Não é esse o projeto. Meu projeto é não te dar trabalho e facilitar, diminuir o teu trabalho. E com grande potencial. Esse é a nossa proposta, tá? Então, saiba disso. Você, conforme vai fazendo preparo emocional, você vai eliminando, vai percebendo, vai aprendendo, vai ganhando a manha do concurseiro, tá? E você vai potencializando o teu estudo e a tua vida vai ficando melhor. Parece até uma proposta de milagre. Não é milagre, é simplesmente técnica mesmo. Mas funciona, tá? E sempre lembrando disso. Para concurso não se estuda, se prepara. Super importante esse treinamento, tá? Para quem quer passar em concurso, porque tanto na época do colégio como na faculdade a gente aprendeu a estudar, como eu gosto de chamar, de estudo de curto prazo. Normalmente as provas são de bimestrais, da matéria do bimestre, e a gente pegou aquele hábito de estudar em cima da prova. Então uma semana antes, 10 dias antes, a gente vai estudar para a prova. Concurso público não dá para fazer isso. Então, a gente às vezes está um ano estudando, 1 ano e meio, às vezes 2 anos estudando, e você quando chega na prova você tem que saber a matéria que você estudou na semana passada e a matéria que você estudou no ano passado. Todas essas matérias têm que estar ativas na sua cabeça. E isso só é possível com técnicas de estudo de longo prazo, como eu gosto de chamar. Então, a base desse estudo é isso. Eu não conheço quem tenha conseguido passar sem ter usado, nem que seja de forma intuitiva, alguma dessas técnicas, tá? Então, a base das técnicas são técnicas de fazer resumo e revisões, como você deve fazer, e técnicas de saber estudar, intervalos de estudo para você não ter fadiga mental e melhorar a sua memorização. Técnicas de criar o seu próprio método de estudo, então tem vários macetes
macetezinhos que ajudam você a criar o seu método, uma coisa agradável que você pode estudar por 1 ano, por 2, sem que isso te desmotive, né, e faça com que você tenha ideias de desistir. Técnica de fazer um bom quadro de horário e criar um bom local de estudo, porque isso faz você criar o seu hábito de estudar. Quanto mais hábito de estudar, maior a sua concentração, maior o seu poder de memorização e de entendimento, tá? E de fixação na memória de longo prazo. E técnica de desenvolvimento cerebral exatamente para acelerar o teu raciocínio, acelerar o teu processo de memorização e de invocação de memória, tá? E uma coisa importante no curso é o seguinte: você não vai só aprender a técnica, você vai aprender a técnica, o fundamento dela, por que ela funciona, para que ela funciona e qual é a sua grande utilidade e os seus grandes benefícios. Isso é uma parte fundamental, porque eu acho que a gente só utiliza alguma coisa quando a gente entende e acredita que aquilo vai nos trazer o benefício prometido, vamos chamar assim, né, ou previsto. Então isso é uma parte super importante que vocês vão aprender realmente o sentido das técnicas, vocês não vão decorar, ok? Bom, então é isso. Então, como eu gosto de dizer, agora você em breve vai ter todos esses treinamentos em videoaula para você fazer no portal a hora que você quiser. Então, preparar-se emocionalmente, daqui a pouco tempo dependerá só de você fazer esses treinamentos. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima apresentação. Até logo.